Hoje a gente vai fazer mais uma revisão geral. Meu nome é Gessiane Silva, né? E eu sou orientada pelo professor Fred, de doutorado. Bom, então, o objetivo da aula de hoje é revisar essas características da morfologia renal, revisar a característica da fisiologia, né? Que quando vocês verem esse íconezinho aqui, são algumas informações de espécies, particularidade de alguma espécie que eu coloquei. E esse último íconezinho aqui são algumas curiosidades, na verdade, é mais um link dentro da veterinária para você. Então, a parte 1, falando do sistema urinário como um todo, né? O sistema urinário ele é composto pelos 2 rins, então, naturalmente, né, sem aqueles animais, as pessoas que têm algum tipo de alteração, naturalmente, nós temos 2 rins, que seguem 2 ureteres, uma bexiga, ou vesícula urinária, que é o termo mais correto, né, para armazenar a urina, e que essa urina vai ser excretada pela uretra. Então, esse é o sistema urinário na sua forma macroscópica. Então, a urina que é produzida pelos 2 rins, ela é drenada por meio do ureter, fica armazenada na vesícula urinária, até o momento que ela vai ser eliminada pelo corpo por meio da uretra. Então, eu quero trazer para vocês algumas imagens macroscópicas, tá? Como vocês já devem ter visto bastante em animais pequeno porte, aqui a gente tem em espécies silvestres, que é parte do Atlas de Anatomia dos Animais Silvestres que a gente está trabalhando. E essa anatomia, ela varia um pouco entre as espécies, mas, no geral, quando a gente fala, por exemplo, de posicionamento, esses rins, eles ficam praticamente na mesma posição. Então, eles são órgãos retroperitoneais, né? Eles ficam aqui por trás do peritônio, vocês veem nessa primeira imagem. Essa aqui é um órgão in vivo do tamanho de uma bandeira, que a gente tem os rins, né? E aqui do outro lado, do lado direito, a gente tem o macaco de Shaver. Vocês podem ver que esse posicionamento ele é praticamente o mesmo, né? Então, órgãos retroperitoneais, em que o direito ele é mais cranial que o esquerdo, né? Observe aqui pelo número 1 e o número 4 aqui, que são os rins. Então, o direito, no geral, ele é mais cranial que o rim esquerdo, anatomicamente falando. Quando a gente fala do rim individualizado, né, sem falar dentro do sistema, nós temos também variações entre as espécies, né? Então, vocês sabem que existem os rins multilobares, bilobares, unipiramidais, multipiramidais. Então, aqui eu trouxe mais 2 exemplos de diferenças macroscópicas que a gente encontra dependendo da espécie. Por exemplo, aqui tem um rim da onça pintada e está destacado uma pirâmide renal. Se vira um pouquinho, dá para ver mais ou menos aqui a divisão dela. E do outro lado, a gente tem um rim da arirânia. A gente vê várias gordura entremeada aqui nesse rim. E ela parece que tem vários lóbulos, né? Então, aqui uma diferençazinha do que a gente já está acostumado a ver, por exemplo, de cão, gato, de bovino. Bom, então, quando a gente fala de função, os rins, eles possuem as unidades morfofuncionais, é aquele conjunto básico, né, de células e estruturas que vão desempenhar a função desse rim. Assim como a gente tinha lá no osso, o ósteo, que era aquela unidade morfofuncional. Aqui nos rins, a gente tem os néfrons, né, vocês já devem ter visto lá. Então, esses néfrons, eles vão variar em número, dependendo da espécie, mas entre as espécies, no geral, ele é um número fixo. Então, por exemplo, o bovino, a gente tem 10 espécies maiores, né, como o bovino, que tem aproximadamente 4 milhões de néfrons, em comparação com o felino, que tem em torno de 190 mil néfrons. Então, vai variar conforme a espécie. Esse néfron, ele vem de onde? Aqui, né, da parte dos rins, que a gente está vendo, não assim diretamente, né, nesse néfron. Essas partes são principalmente glomérulo, né, que é esse tufo capilar, que é envolvido por uma cápsula glomerular, e ele desce, continua como os túbulos. Primeiro, o túbulo contorcido proximal, vocês vão encontrar esse nome contorcido, contornado ou convoluto, é a mesma coisa, né? Então, túbulo contorcido, proximal, contornado, convoluto. Segue pela alça de Rene, o seu ramo fino e o ramo espesso, tanto o descendente quanto o ascendente. Continua com o túbulo, túbulo distal contorcido, ou túbulo contornado, ou convoluto. E ele vem aqui para os ductos e túbulos coletores, que vão drenar, então, finalmente, a urina lá para a pelve renal, o que vai ser excretada por meio dos ureteres. Então, todos os órgãos eles vão receber algum tipo de inervação, né, dentro do organismo. A gente tem aqui um esquema geral da inervação simpática e parasimpática, sistema nervoso periférico. Então, tem alguns órgãos que eles recebem as 2 inervações, né? Tanto o sistema nervoso simpático quanto o parasimpático, que a gente pode ver, por exemplo, pulmões, o coração, as glândulas salivares, os olhos. Mas os rins, especificamente falando dos rins, eles recebem apenas a inervação simpática. Então, aqui eu botei a setinha para vocês verem. A inervação renal, ela vem pelo sistema nervoso simpático, ela não tem inervação parasimpática. Mas eu estou falando especificamente dos rins, não do sistema urinário, né? Porque vocês podem ver aqui, ó, quando a gente vê vesícula urinária e os outros músculos,
a gente tem também inervação parasimpática, mas os rins, ele vem a inervação simpática. Então, a inervação renal é uma inervação simpática e ela vai inervar a estrutura renal, vasculatura, né, e os segmentos do nefro e as células granulares. E a gente vai ver mais para frente essas células. Quando esses receptores eles são ativados, vai produzir mudanças na hemodinâmica renal, que é a parte do fluxo sanguíneo, no transporte tubular, tanto de água quanto dos íons, e na secreção da renina, que é um hormônio muito importante que a gente vai ver também daqui a pouco. E qual que é a importância dos rins quando a gente fala principalmente do controle do fluxo renal? É justamente por essa figura aqui, principalmente. Então, nessa figura, a gente tem o coração, que está dividido aqui só de forma explicativa, né, entre coração direito e esquerdo, mas a gente sabe que é só um órgão. Então, na verdade, são as câmaras direita e câmara esquerda. Fazendo esse resumo do fluxo da circulação, o sangue oxigenado, ele vem dos pulmões, né, pelas veias pulmonares e chega no átrio esquerdo. Lá no átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo e ele vai ser bombeado para a aorta, né? O que sai do ventrículo esquerdo é chamado de débito cardíaco, que é considerado 100%, que é aquele volume que está saindo. Tá? Então, ele vem para a aorta e aqui começa a distribuição para o corpo. Então, vejam que são 3 órgãos principais que recebem 25%, ou seja, quase todo esse sangue que sai do ventrículo esquerdo. São os rins, o sistema gastrointestinal e a musculatura esquelética. Então, esses órgãos, eles são bem vascularizados, recebem grande quantidade de fluxo sanguíneo, né? E eles têm também um alto metabolismo. Aqui a gente vê o cérebro, então só o cérebro recebe também 15% e os outros 10% é dividido na coronária e na pele. Então, a gente vê que daqui dos rins, 25%, ou seja, um quarto desse volume que saiu do ventrículo esquerdo, ele passa pelos rins. Então, daí a importância, né, de, por exemplo, algum dano que gera algum tipo de problema de fluxo sanguíneo, ele vai afetar os rins, com certeza. E aí, depois, esse sangue que circulou, ele é recolhido de volta, né, volta pelas veias cavas inferiores e superiores, e chegam lá de novo no átrio direito. Como que passa tudo isso de sangue, né? Então, aqui a gente vê a vascularização renal, tanto de veias quanto artérias. Né? Começa tudo com... Saiu lá da aorta, e a aorta ela vai se dividindo e chega aqui na artéria renal. Então, na artéria renal, ela recebe esse sangue arterial e ela vai se ramificando cada vez mais. Né? Vocês estão vendo que começam lá esses vasos maiores e esses vasos vão se ramificando até chegar naquilo que a gente conhece como glomérulo, que ela vai se dividindo em artérias até chegar nas arteríolas aferentes, que é aquela menor unidadezinha lá que chega no glomérulo. Formando glomérulos, e aqui temos de novo a vascularização sanguínea, então realmente bem ramificada. Mais uma imagem aqui de mão mostrando, né? A gente tem o hilo renal, que é esse conjunto de vasos, nervos, de veia, nervo e artéria, e aí a gente tem aqui entrando o sangue arterial pela artéria renal, e ela vai se dividindo nos vasos corticais, que vem na parte cortical, né? Sabe que a parte mais externa do rim é o córtex e a mais interna é a medula. Aqui a gente tem os vasos arqueados e toda aquela divisão anatômica. Essas partes aqui do rim, os cálices, a pelve, onde vai sendo drenada a urina, né? E vai descer pelo ureter. Pirâmide, as papilas. E aqui, quando a gente tem, por exemplo, aqui, essas arteríolas, elas vão se ramificando até formar a arteríola aferente, essa arteríola bem aqui, que já começa a formar o glomérulo. Então, como eu falei para vocês, o glomérulo ele é um tufo capilar, né? Circulado por uma cápsula, a cápsula de Bowman. Então, aqui, a arteríola aferente é aquela que entra. Né? Então, aqui com a aferente, o sangue circula, é filtrado e volta. Sai aqui desse glomérulo pela arteríola eferente. Então, o E vem depois. Né? Começa com a aferente e sai pelo E. Aqui eu tenho a cápsula de Bowman, o glomérulo. Tudo aquilo que vai sendo retido aqui, é o que está sendo filtrado, vai ser chamado de ultrafiltrado ou urina primitiva, que é a urina que está começando a ser formada ainda. Então, ele vai descer pelo túbulo proximal e a gente vai ver mais para frente. Então, para ver de onde vem, né, todo esse suprimento sanguíneo, até chegar aqui na arteríola aferente, saindo depois pela arteríola eferente. Então, bora relembrar aqui alguns conceitos que são importantes para a gente saber mais à frente quando eu estiver falando desse conceito. Tudo aquilo que a gente chama de reabsorção tubular é quando essa substância ela está saindo do túbulo, né? Então, voltinha, o túbulo, está saindo do túbulo e vindo para o sangue. Então, eu estou reabsorvendo. Acontece com os nutrientes, com os aminoácidos, né? Com sódio, com glicose. Então, é reabsorção tubular. É a saída lá do túbulo, entrando para o espaço peritubular, depois para a corrente sanguínea. Secreção é aquilo que vai sair, já é o movimento contrário, é aquilo que sai do sangue e vai para o interior do túbulo. Tá? Então, realmente vai sendo secretado, por exemplo, ureia,
alguns íons também, hidrogênio, que mais tarde eles vão ser excretados, fazendo parte da urina. Então, a reabsorção é o contrário da secreção. E a excreção é aquela eliminação final pela uretra já. Por exemplo, a urina, né? Quando é eliminada, ela é excretada. Bom, então, lembra aquele débito cardíaco que a gente viu aqui? Aquela porção do débito cardíaco de 25% que passava pelos rins? Agora ele vai considerar que os 25% são os 100%, que é o que está chegando, tá? Então, esse sangue que entra em cada glomérulo pela arteríola aferente, né, como a gente pode ver aqui, sendo considerado 100%, ele vai entrar esse volume, ele vai passar pelo glomérulo e depois ele vai voltar pela eferente, né? De tudo aquilo que passa, chega, né, 80% ele retorna para a arteríola eferente, ou seja, aqueles 20% do que entrou de sangue, ele é filtrado, volume, mas ele não vai ser excretado em 20%, porque ao longo da dinâmica tubular, vão sendo reabsorvidos, vão sendo secretados substância. E aqui nesse passo 3, 19% daquilo que foi filtrado, ele é reabsorvido. Ou seja, quando eu somo aqueles 80% que voltaram para a eferente, mais esse 19% que foi reabsorvido, tudo isso de líquido, né, do plasma, eu tenho que 99% desse plasma que entrou, ele retorna para a circulação sistêmica. Isso é uma ótima vantagem no organismo, porque a gente não perde líquido, né, com facilidade. Uma pessoa em momentos de desidratação, se tudo isso que entra, ele fosse filtrado e depois excretado, a gente ia perder muito líquido. Então, é um mecanismo de defesa e que garante que os animais eles consigam manter esse líquido por mais tempo, mesmo em condição de desidratação. Tá? E aí, 1% do volume final que passou é que vai ser excretado para o meio externo como urina. Esse ritmo, essa taxa de filtração aqui, a velocidade vai passando, é de aproximadamente, num cão, por exemplo, de 10 quilos, é de aproximadamente 53,3 litros por dia. Não quer dizer que ele tem tudo isso de sangue. Quer dizer que, considerando o dia, o volume que passou por esse glomérulo, né, a taxa de filtração foi de 53,3 litros. Também não quer dizer que ele vai eliminar tudo isso. Quer dizer que passou e apenas 1% ele vai ser eliminado. Então, vamos para algumas funções, né, básicas e principais dos rins. Algumas já são bem... A gente pensa em rim, a gente lembra logo dela, né? Então, as funções, como a gente viu aqui, como não é tudo eliminado, a gente sempre reabsorve grande parte, então a função seria essa, conservar nutrientes. Então, a gente que a pessoa perdesse o que a gente produz, pode ser explotado pelos rins. É muito importante que a gente consiga reabsorver. Então, conserva nutrientes. Além disso, ele produz e excreta a urina. Junto com essa urina, vai aquele resto de medicação, né, que foi metabolizado, vai aquelas substâncias que são tóxicas para o organismo, né, como ureia, creatinina em grande quantidade. Então, todo esse tipo de substância, ela consegue ser excretada pela urina quando ela tem essa característica. Tá? Então, aqui mostrando mais uma vez as quatro principais funções resumidas dos rins, seria a filtração, né, que é esse movimento aqui, a gente vai ver como que ele acontece. Reabsorção, que é a saída, né, é uma reabsorver do túbulo para o sistema sanguíneo, aqui para a vascularização. A secreção, que é esse movimento contrário, quando a gente secreta para dentro do túbulo, e no final esse produto vai ser excretado. Outra função muito importante é a produção de hormônios. Então, os rins, eles produzem 3 hormônios principais. A renina, que está ligada no controle da pressão, do fluxo sanguíneo aqui, a eritropoetina e a vitamina D. Você lembrou lá da aula de fisiologia óssea que a gente falou um pouco sobre a produção da vitamina D. Agora eu vou dar mais uma explanadinha aqui para vocês relembrarem como isso acontece. Bom, a renina, vou falar aqui de forma bem resumida, mas a gente vai entrar nela depois, que é um sistema bem maior, um pouquinho mais complexo, mas não tem nada muito assim difícil. Bom, a renina, ela é produzida pelos rins, né, em condições de redução da pressão, que chega lá na pressão de perfusão nos rins. A renina, ela converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. O angiotensinogênio é produzido pelo fígado e ele é convertido em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, ou ECA, que é conhecida por essa sigla ECA. Essa enzima ela é produzida pelos pulmões e ela faz essa conversão. Por que tem que chegar em angiotensina 2? Porque é essa molécula que tem uma capacidade de fazer uma potente vasoconstrição. A gente já imagina que a gente precisa liberar renina quando a gente precisa de uma vasoconstrição por algum motivo, né? Que é o objetivo final dela vai ser esse. E a angiotensina 2, além de ser um potente vasoconstritor, ela funciona como um hormônio estimulante para a produção de aldosterona, lá pelo córtex da glândula adrenal.
A aldosterona ela vai atuar na conservação de sódio e junto com ele a água e ajuda no volume, né, expandir o volume e controlar a pressão arterial. A eritropoetina, lembra que eram 3 hormônios aqui, renina, eritropoetina e vitamina D. A eritropoetina é o hormônio produzido aqui pelos rins e pelo fígado, mas a grande parte é produzida pelos rins. É um hormônio muito importante porque ele que funciona como um estímulo na medula óssea para a produção dos eritrócitos. Daí vem esse nome, né? Eritropoetina, hormônio que estimula a produção dos eritrócitos. Então, os rins eles têm essa importância de produção de eritropoetina, principalmente nas células intersticiais renais, que estimula a produção dos eritrócitos na medula óssea, tá? Então, por exemplo, animais que têm algum tipo de doença renal crônica ou um dano muito grande nos rins, eles podem ter anemia e pode ser preciso repor essa quantidade de eritropoetina, porque os rins eles vão estar produzindo em pequenas quantidades. Então, daí a importância desse órgão para a produção desse segundo hormônio. E a vitamina D, ela é produzida em diversas etapas, como a gente viu, né, que envolve desde a conversão pela luz solar, chega no fígado, ela também vai ganhando outras moléculas, e ela se transforma na vitamina D ativa nos rins, quando ela se transforma na 1,25 de hidroxivitamina D, que é a vitamina D ativa. Então, o rim, ele é o passo final para a ativação da vitamina D. Então, por isso que ele conta como o órgão que produz esse órgão. Então, pronto. Uma outra função dos rins é a função chamada de metabólica, né? Equilíbrio ácido-básico. Quando a gente lembra de ácido básico, a gente lembra lá dos íons, que eles têm capacidade de ganhar ou perder os elétrons. Então, aqui a gente tem lá o metabolismo celular. Imagina o metabolismo celular. Todo o tempo a gente está produzindo nas células dióxido de carbono e a gente tem também água. Então, se o dióxido de carbono ele se acumula dentro da célula, ele vai gerando mais lixo celular, digamos assim. Então, ele geralmente é convertido junto com a água. Existem algumas enzimas dentro das células que elas fazem essa ligação do dióxido de carbono com a água. É conhecida a enzima anidrase carbono. Essa enzima, ela faz essa conversão de dióxido de carbono junto com a água para transformar em bicarbonato e íons hidrogênio. Então, aqui a gente tem a célula no meio. Do lado direito, a gente tem o túbulo, né? Então, imagina que esse é o túbulo, o lúmen tubular. Do lado esquerdo, a gente tem o líquido extracelular. E sempre aqui do lado desse líquido extracelular, a gente é bom imaginar um vaso sanguíneo, porque geralmente ele é reabsorvido no vaso sanguíneo. Então, dentro do metabolismo celular, ocorre essa produção constante de bicarbonato e de hidrogênio. E o bicarbonato ele tem uma característica mais básica e o hidrogênio ele tem uma característica mais ácida. E como a gente sabe, o pH sanguíneo ele é aproximadamente básico. Se muitos íons hidrogênio se acumulam dentro da célula, ele pode ser absorvido e vai deixar o pH um pouco mais ácido. Pode ser ruim nos processos celulares. Então, no geral, esse hidrogênio formado a partir do metabolismo do dióxido de carbono com a água, ele é excretado, uma parte dele. Então, vocês estão vendo a setinha aqui saindo da célula, indo para o túbulo renal. Tá? E o bicarbonato, ele é combinado com o sódio que entra, né? Então, geralmente, nesse transporte de hidrogênio, o hidrogênio que sai, o sódio entra, tá? Essa troca, né? Então, esse sódio que entrou, ele é combinado com o bicarbonato, formando o bicarbonato de sódio que passa, então, para a corrente sanguínea. Isso aqui no esquema mais resumido, esse equilíbrio ácido-básico, para não ficar tanto ácido nem tanto básico assim no sangue, mas dentro do pH normal para o sangue e para a atividade celular. Isso aqui seria o esquema bem resumido. Mas, na verdade, o que acontece é isso. A gente tem aqui um túbulo, né? E dentro do túbulo ele é feito por células, né? Vocês vão ver aqui quais são os tipos de células. Mas cada célula ela tem a sua membrana plasmática, tem o citoplasma, tem um núcleo. E dentro da membrana a gente tem diversas proteínas, né? Proteínas canais, temos os canais iônicos. E dentro desses canais, essas proteínas, elas vão facilitando o transporte, às vezes com gasto de energia, às vezes sem gasto de energia. Bom, aqui a gente vê, por exemplo, a água e o dióxido de carbono, aqui bem no finalzinho do slide, pode ver a água e o dióxido de carbono sendo combinado, né, por meio da anidrase carbônica, sendo convertido em bicarbonato e hidrogênio. Esse hidrogênio, ele é bombeado para dentro do túbulo, né, aqui, ó, lúmen tubular, do túbulo coletor, e ali eu tenho o líquido peritubular. E o que volta para o líquido é o bicarbonato. Então, esse bicarbonato, ele pode fazer essa troca com cloreto, assim como a gente viu que ele recebe também o sódio. Tá? Então, aqui a gente tem também diversos processos celulares, também como a saída do potássio, a entrada do sódio, que é a bomba sódio T4. Tá?
Então, aqui é mais para mostrar como que esse processo ele acontece dentro da célula. Tem várias proteínas canais e canais iônicos que permitem tanto reabsorver o bicarbonato quanto eliminar o hidrogênio, que é sempre o excesso. Então, dependendo da espécie e do tipo de alimentação, o pH urinário ele vai variar. Então, por exemplo, em carnívoros, como a dieta ela é mais baseada em proteína, o pH geralmente ele é mais ácido, né, entre 5,5 a 7. Já os herbívoros, como se alimentam mais de vegetais, então o pH urinário ele varia mais básico, né, entre 7 a 8,5. Tá? Depende muito desse tipo de excreção também. Uma outra função dentro do organismo, que é um pouco do que a gente falou lá no começo, é esse equilíbrio hidroeletrolítico e a osmolaridade dos líquidos, que seria conservação dos nutrientes, né, conservação de líquido, para evitar que o animal perca tanto nutriente quanto líquido, chegue a um estado de desidratação grave, por exemplo, e que também, até essa mesma função aqui, do equilíbrio, ela ajuda nesse controle da pressão arterial. E é uma outra função dos rins também, controle da pressão arterial. Então, por exemplo, alguns animais que eles têm disfunção renal, eles podem levar essa disfunção do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá ligado ao controle da pressão arterial, e contribuir para o agravamento dessa pressão, desse descontrole da pressão. Então, agora que a gente vai falar um pouco mais do funcionamento interno, vamos relembrar um pouco as características histológicas dessas células que estão lá compondo nos rins. Vocês já devem ter visto a histologia renal, né? Então aqui é mais para lembrar. E nessa figura do lado direito, que está mais roxinho, né? A gente tem um esquema de um néfron, né? Então aqui a gente tem, nesse néfron a gente tem dois polos principais, chamados de polo vascular, que é aqui mais cranial, porque ele está ligado principalmente com as arteríolas aferentes e eferentes, e o glomérulo. E a gente tem o polo mais distal, que é chamado de polo urinário, que é justamente a parte mais tubular, que está recolhendo esse líquido, que está sendo filtrado, e depois que vai ser eliminado. É só uma divisão anatômica também, entre polo vascular e polo urinário. Mas dentro do glomérulo, dentro do néfron como um todo, a gente tem as diversas divisões, né? Então, aqui a gente pode ver esse espacinho, que é onde vai ser filtrado o sangue, né? Chamado de espaço de filtração, espaço de válvula, que é delimitado pelo glomérulo como um todo e pela cápsula de válvula. E aí, aquele líquido que vai sendo filtrado, ele vai sendo drenado por meio dos líquidos, dos tubos, desculpa. Primeiramente, o tubo contorcido proximal, né? Então, a gente tem algumas características dessas células que a gente consegue diferenciar elas histologicamente. Tá? Quando a gente faz esse corte, que a gente tem vários cortes transversais dos tubos, né, como eles estão muito dobradinhos, a gente consegue pegar vários cortes deles, né, às vezes do mesmo tubo. Tá? Então, a gente tem o tubo contorcido proximal, aqui o TCP. Vejam que o lumen dele é mais fechado, né? Isso é uma característica do tubo contorcido proximal, porque ele tem a chamada borda em escova, que a gente vai ver mais à frente. E aqui o túbulo contorcido distal, ele é um pouquinho mais aberto, né? Então a gente pode ver aqui. Essa figura em roxinho, ela é a figura histológica real, né? E aqui a gente tem um desenho esquemático que representa essa figura. A gente tem aqui o polo vascular, né? Que vocês estão vendo na setinha verde aqui, do lado esquerdo. E tem muitos grupos celulares aqui, tá? Vou explicar um pouquinho desses grupos para vocês. Então a gente tem um conjunto de células mais diferenciadas, chamadas de células mesangiais extraglomerulares, como o nome já está dizendo, né? Fora dos glomérulos, ao redor deles, né? Extraglomerulares, a gente tem um túbulo contorcido distal. Vejam que ele é mais aberto, o lumen, né? Um túbulo contorcido distal. A gente tem um grupo de células mais diferenciadas, chamadas de células da mácula densa. A gente tem aqui o glomérulo, né? Esse tufo capilar, que já não está muito parecido com aquele desenho que é só um monte de vaso sanguíneo. Na verdade, ele tem outro grupo de células. A gente tem as células mesangiais intraglomerulares. E aqui a gente tem nessa outra seta o polo urinário, que é por onde vai sendo drenado aquele ultrafiltrado para formar urina. Temos o espaço de válvula, né, que é onde o líquido que está sendo filtrado ele vai sendo armazenado antes de sair. Temos as células justaglomerulares, então todos esses grupos de células eles são importantes para a função renal. O endotélio aqui da arteríola aferente, que é aquela que inicia a circulação sanguínea, né? E a arteríola eferente, o por onde sai. Bom, os glomérulos, eles são formados por diversos vasos sanguíneos, né? O vaso sanguíneo que está sendo ramificado, só que ele, como é um tufo capilar, ele precisa de sustentação. Então, essa sustentação
dos vasos que vão formar o glomérulo, ele é feito por essas células chamadas de podócitos, que significa pés pequenos. Tá? Esses podócitos, eles têm um corpo, né, para uma célula que abraça esse capilar para fazer essa sustentação e também ajuda na barreira de filtração. Os podócitos, eles têm dois tipos de prolongamentos, que é o primário e o secundário, e que vai abraçando esse capilar e dá mais uma sustentação para ele. E quais são os tipos de células que compõem aqui, então, o néfron como um todo, e quais são as características desse tipo de célula? Né? Então, a gente sabe que a forma está ligada diretamente à função. Então, a gente vê que, ao longo de um néfron, nós temos diversos tipos celulares. Células cúbicas mais prismáticas, mais achatadas, né? mais quadradinhas. Bom, então aqui a gente tem o glomérulo lá em cima, né, que são duas arteriolas. E a primeira célula aqui, falando de parte tubular, é a do túbulo contorcido, ou contornado, ou com voluto proximal, tá? Então, veja que essa célula, ela é maior, né? Célula mais prismática, o túbulo contorcido proximal, ele tem a borda em escova, como a gente viu lá no corte histológico. Então, essa borda em escova, ela tem diversas enzimas que fazem a função de endocitose, ou seja, capturar, né, aquelas moléculas do interior da célula. Por exemplo, a proteína que passou na filtração, então ela faz a endocitose, transforma em aminoácido e reabsorve. Isso evita a perda de proteína. Tem diversas mitocôndrias, então veja que em comparação com as outras células, ela é uma célula com muitas mitocôndrias, né? Porque ela tem muita atividade até base, então ela precisa de muita energia para fazer essa troca iônica. A troca, por exemplo, a reabsorção do sódio, de glicose, a secreção de íons. Então, a forma, ela está diretamente ligada à função. Né? Então, esses componentes, eles estão aqui por algum motivo. E ele, então, faz toda essa função de reabsorção. Descendo um pouco mais, a gente tem a alça de Henle aqui, ó, que vai se afinando mais um pouquinho, né? E vocês veem que ele já tem mais uma característica achatada, essa célula, né? Essa alça, ela tem funções, uma parte que é permeável à água e a outra parte que é impermeável. Tá? Então, a função dela na parte permeável é reter água, faz com que o indivíduo ele consiga poupar água como uma parte de função renal. E ele também possui um segmento chamado de diluidor, porque é onde a água é mais impermeável à água, então a água ela não volta para a corrente sanguínea, né, para o espaço peritubulão, e acaba fazendo então a diluição da urina lá naquela porção. Uma outra parte é o túbulo contorcido distal, já é na volta, essa voltinha de uma alça que dá, né, e volta como um túbulo contorcido distal, e já tem aqui a função de absorção, então a gente vê também que também é uma célula um pouco alta, né, com várias mitocôndrias, então ela absorve sódio, excreta potássio, secreta hidrogênio, e também tem lá umas células em contato chamadas de células densas, que são células tubulares modificadas, que são sensíveis ao conteúdo iônico que passa por elas. E a gente vai ver por que elas precisam ser sensíveis, tá? E outro tipo de células são aquelas que compõem os ductos e os túbulos coletores. Então, são células aqui embaixo, o último grupo de células que a gente vê, né, um pouquinho mais diferenciado também. São células que vocês veem que tem um retículo endoplasmático também desenvolvido. Elas têm receptores para ADH, que é o hormônio antidiurético, ou vasopressina, né, que vocês não viram, vão ver ainda. Essa célula, ela faz a absorção, pode tanto absorver como secretar água, e ureia também. E essa função, tanto de absorver como secretar ureia e água, é o que vai definir a característica final da urina, sobre se é uma urina mais concentrada, uma urina mais diluída, maior volume de urina ou menor volume de urina, dependendo da necessidade do indivíduo naquele momento. Então, ela pode absorver mais ureia, por exemplo, e com isso a água é mais absorvida. Então, o indivíduo, ele retém mais água, né? Por exemplo, quando ele não pode perder muito líquido. Agora, se eu tenho um grande volume, então ele excreta mais, e com isso a água vai também e elimina o maior volume de urina. Essa célula tem essa função de regulação também do conteúdo da urina e do volume urinário. Bom, então aqui a gente consegue ver
pouco da característica do corte desses túbulos e também a sua função, tá? Então, sempre que a setinha está inteira, ela está contínua, indica que está sendo secretado. Lembre-se que a secreção ela faz parte do processo de eliminação, né? Então, ela está saindo da corrente sanguínea ou do espaço peritubular e indo para o lumen, que é para onde ele vai seguir até ser excretado. E reabsorvendo, que é aqui nessa setinha mais pontilhada, é aquilo que vai voltar para o espaço peritubular, né? Que estava lá no líquido, que foi filtrado, volta para o espaço peritubular e pode voltar para a corrente sanguínea, tá? Então, como resumo geral, aqui em verde, a gente tem o túbulo contorcido proximal, né? Então, que é as células bem cúbicas. Então, esse túbulo, ele é capaz, segundo a setinha que a gente vê, de secretar íons de hidrogênio, ácidos orgânicos e bases orgânicas. Ao mesmo tempo, ele pode absorver sódio, cloreto, bicarbonato, potássio e água, além de glicose e aminoácidos. Então, daquilo que está sendo filtrado, grande parte ela já começa a ser reabsorvida, né, lá no túbulo proximal. Então, daí a gente já vê que os rins eles conservam esses nutrientes. Porque no primeiro segmento tubular, a gente já consegue reabsorver grande parte do sódio e da glicose, principalmente, que foi filtrado. Aqui, em amarelinho claro, a gente tem um ramo ascendente fino. Esse ramo ascendente fino, ele tem a capacidade de reabsorver a água, mas também é só essa parte desse ramo que tem a capacidade de reabsorver a água. Nele também a gente tem a secreção de sódio, de cloreto e de ureia, que é o que vai alterando as características da urina. Tá? Aqui na parte azulzinha, que já é a volta, né? Como se fosse um grampo de cabelo. Então, essa volta é o ramo ascendente fino. Então, esse ramo ascendente ele já não consegue mais reabsorver a água. Ele é permeável à água. Ele consegue reabsorver o cloreto e o sódio. Então, a gente vê que mais no frente ele está voltando para a circulação. E aqui o ramo ascendente grosso ou espesso, que está em vermelho, ele pode tanto secretar, né? Então, ele secreta íons de hidrogênio quanto reabsorver. Então, ele pode reabsorver mais sódio, mais cloreto, mais potássio. Também absorve cálcio, bicarbonato e uma quantidade de magnésio. E aqui, no túbulo contorcido distal, né, que é um túbulo que eu acho muito bacana, porque ele faz muitas funções. E uma dessas funções é a reabsorção de sódio, de cloreto, cálcio, magnésio também. Mas não só isso, né? Tem outras funções que a gente vai ver também mais adiante. Aqui a gente tem também o ducto coletor, que é quando a urina final está sendo produzida, já foi reabsorvido e secretado grande parte do que tinha que ser, né? Então, ele vai fazendo os ajustes finais lá, principalmente com conteúdo de água e de ureia. Então, ele consegue secretar ainda aquele excesso de íons de hidrogênio ou potássio, né? E reabsorver mais sódio, mais cloreto, cálcio, água e bicarbonato. Então, aqui uma nota para vocês. Quando a gente fala de densidade urinária, a gente está falando da concentração dos sólidos em solução e que pode retratar tanto o grau de reabsorção tubular, né, quanto a concentração renal, então, a capacidade do rim de concentrar a urina ou de reabsorver. Tá? Isso que é o nome de densidade urinária. Ela varia fisiologicamente entre 10,015 e 10,045, dependendo da espécie, você vai ter um valor de referência. Bom, então aqui a gente faz mais uma explanação dos componentes que estão envolvendo o glomérulo, né? Quando a gente vê, às vezes, em desenho, passa um glomérulozinho e uma cápsula, mas por trás disso existem muitos grupos celulares que têm diversas funções. Então, a gente tem aqui a cápsula de Bowman, que vai envolver esse glomérulo. A gente tem um glomérulo, né? Esse tufo capilar aqui. Esses pezinhos, essas células de sustentação, a gente já viu que se chama de podócito, dá sustentação para o glomérulo e ajuda na barreira de filtração. Temos a arteríola aferente, por onde entra o sangue com ar, e esse sangue depois circular aqui pela cápsula de Bowman, que durante esse comprimento do glomérulo ele sai pela arteríola eferente. Temos outras células chamadas de mácula densa, que são células especializadas dos túbulos contorcidos distais. Tá? E nós temos ali
o túbulo proximal. Esse conjunto das células da mácula densa, das células extraglomerulares, da arteríola aferente, ele é chamado de aparelho justaglomerular, porque ele faz um ajuste naquele volume sanguíneo, na composição desses nutrientes e dos íons que estão passando por ali. Então, lembrando de onde é que vem o glomerular, da divisão do néfron. Que, mais uma vez, então a gente tem um túbulo contorcido distal, vê que as células da mácula densa, elas são diferenciadas. Apesar de elas fazerem parte da parede do túbulo contorcido distal, são células que elas estão em contato direto com as arteríolas, tá? Então, nós temos o túbulo contorcido distal, as células da mácula densa, arteríola eferente, aferente, e na parede dessas arteríolas, a gente tem ainda um grupo celular diferenciado chamado de células justaglomerulares. Pelo próprio nome, a gente já pode pensar que elas fazem esse ajuste do diâmetro dessas arteríolas, controlando o fluxo. Então, esse fluxo ele pode aumentar ou diminuir, dependendo desse ajuste. Temos células mesangiais extraglomerulares, temos aqui os podócitos, né, células, e a cápsula de Bowman ela é composta por dois folhetos, né? Um folheto mais interno, chamado de visceral, e um folheto mais externo, que é o parietal. Então, geralmente, quando a gente tem dois folhetos, um deles é o visceral, que é o mais interno, e o externo é parietal. Isso acontece, por exemplo, no pericárdio, então a gente tem a parte visceral e parietal, na pleura, que é a membrana que recobre os pulmões. Então, aqui também a gente tem essa cápsula que ela é dividida em duas porções, a interna e a externa. A interna são os podócitos que formam, né, que eles apoiam aqui o glomérulo, e a externa é mais uma membrana celular mesmo. E esse espaço entre a interna e a externa é o espaço de filtração ou espaço de Bowman. Temos as células mesangiais intraglomerulares, os capilares glomerulares, em vermelho aqui, e temos também as arteríolas, aferentes e eferentes. Bom, a mácula densa, como eu já falei para vocês, é uma célula, um grupo de células especializadas no túbulo contorcido distal. Tá? Elas são sensoras, ou seja, elas sentem aquele conteúdo da osmolaridade, quanto de íon, quanto que está passando na urina que está chegando naquele túbulo, né? Já as células justaglomerulares, elas são fibras lisas. Lembra que ela está aqui bem na parede das arteríolas? Então, elas são células, né? A gente sabe que as arteríolas elas são formadas por uma fina membrana basal, um grupinho de celular do endotélio, e tem também uma parte muscular, né? Então, as células justaglomerulares são parte dessa camada muscular, só que elas são fibras lisas mais modificadas, que estão presentes tanto nas arteríolas aferentes quanto na eferente, mas mais em grande quantidade na arteríola aferente. Tá? E as células mesangiais extraglomerulares, que a gente está vendo aqui, que são células importantes na produção da renina, que é aquele hormônio que a gente falou lá no começo, que é importante na função renal, no controle da pressão arterial, no controle do fluxo renal, tá bom? Mas a gente vai ter ela com mais detalhes, não se preocupe. Bom, aqui, o que a gente tem? Tudo que vai passar pelos rins, aquela quantidade de sangue lá, ela vai sendo filtrada, né? Como a gente falou. A função principal dos rins é filtrar. Ele é conhecido como órgão que filtra as substâncias, eliminando o que não vai servir mais para o organismo e retendo aquilo que a gente ainda precisa. Mas, para que esses rins eles façam essa função de filtração, eles precisam de uma estrutura especializada, né? Então, quando a gente pensa em filtro, a gente pensa numa coisa que vai fazer seleção, né? Como, por exemplo, o filtro do café que a gente usa para que fique a parte mais sólida, retida, né? E passe apenas aquela parte mais líquida, mais selecionada. Aqui nos rins acontece praticamente uma analogia a esse filtro aí. Então, como já está dizendo que é um filtro, uma filtração, a gente vai reter moléculas maiores, né, que não conseguem passar pela barreira. Então, o que a gente tem aqui é uma barreira de filtração. E pelo que essa barreira é formada, né? Então, a gente tem aqui duas figuras. A de cima, que a gente vê o glomérulo, como eu falei para vocês, eles têm suporte dos podócitos, né? Então, os podócitos que oferecem suporte para eles, mas também participam da barreira de filtração, né? Então, a gente vai ver que
Aqui nesse detalhe, se eu cortar um pedacinho do capilar glomerular, eu tenho essa constituição, um capilar com fenestra. Então, lembre que os capilares eles podem ser contínuos, podem ser fenestrados. Esse capilar dos glomérulos, eles são do tipo fenestrados, né? Ou seja, eles têm uns porozinhos que permitem a passagem de substâncias de um local para o outro, né? De fora para dentro e de dentro para fora. Além disso, a gente tem os podócitos. Então, essas estruturas, elas ajudam a formar a barreira de filtração. Então, daqui a gente já vê que é tipo um crivozinho formado que vai fazer, então, essa filtração das substâncias que vão passando lá. De onde vem essa substância? Do sangue que entra pela arteríola aferente. Então, tá aqui. A gente tem a barreira de filtração formada pelo endotélio, né? Que é o vaso, vem aqui, ó. Que vem da bifurcação, vem da ramificação da arteríola aferente, formando esse endotélio que tem as fenestras, né? Então, onde tem aqui essa curvinha, são as fenestras. A gente tem uma lâmina basal, então, geralmente as células, elas são ficam sustentadas por uma lâmina basal. E a gente tem ainda os podócitos, né? Que são a porção visceral da cápsula de Bowman. Lembre que a parte interna da cápsula de Bowman, ela está lá dando sustentação para os capilares, glomerulares e também fazendo parte dessa barreira. Então, depende. A gente tem uma camada tripla, né? O capilar, ou endotélio, a membrana basal, que tem a sua lâmina basal, e aqui os podócitos, principalmente o prolongamento secundário. Além disso, possui um diafragma, que faz parte da fenda de filtração. Aqui, se a gente fizer um corte, né, desse glomérulo, a gente tem essas estruturas bem unidas, formando a nossa barreira de filtração. A lâmina basal, os prolongamentos e o endotélio fenestrado. Então, que forma, no final, que a gente chama de fenda de filtração. Então, essa membrana múltipla aqui que a gente tem, que faz a barreira de filtração, ela está representada nesse outro desenho. Bom, se essa membrana vai ter essa função de filtrar, o que é que vai ser filtrado? O que é que vai passar, o que é que vai ficar? Então, vem aqui, nas membranas, elas existem diversos componentes, eles fazem parte da membrana. Proteína, a gente tem substância, a gente tem glicoproteínas, proteoglicanos, fibras eletrodensas. A própria membrana basal tem essa característica mais eletrodensa. E a gente tem a fenestra do capilar, mas que é também muito pequena. Então, o que acaba passando do plasma que veio lá da arteríola aferente, que está sendo filtrado, o que vai cair, entre aspas, na cápsula de Bowman, é uma substância mais purificada, né, que só passaram aquelas moléculas que foram selecionadas, ficam no espaço de Bowman. Por isso chamado de ultrafiltrado, porque passou por uma filtração bem seletiva. O que é que fica retido, né? O que é que não passa? As moléculas aniônicas e aquelas que têm um peso molecular maior do que 60, que não apareceu 0, mas é 60, né? Que seria o tamanho aproximado da albumina, uma proteína de peso molecular de 60 kilodaltons. Tá? Então, no geral, quando a barreira está íntegra, a gente não tem a passagem dessas moléculas grandes, né? A gente tem passagem de moléculas, fica retida aquelas mais carregadas negativamente e as moléculas maiores do que o tamanho da albumina, que é em torno de 60, 64 kilodaltons, né? Ou seja, formando o que a gente conhece como um ultrafiltrado. Então, é que realmente foi bem selecionado para estar ali. Mas como que eu tenho, então, a passagem? O que determina se essa substância ela vai passar de uma para outra, né, além da sua carga e além do seu peso? E a velocidade de filtração, principalmente a velocidade de filtração e a taxa de filtração. O que determina isso? São as chamadas forças de estágio ou pressão de estágio. Elas estão ligadas principalmente à circulação dos líquidos, né? Isso vem muito da física, e se aplica aqui também. Por quê? A parte de hemodinâmica, tanto do sistema cardiovascular, quanto aqui nos rins, elas estão interligadas, né? O que vai determinar se a pressão ela vai ser maior, vai ser menor, e se a filtração ela vai ser mais rápida, maior taxa, menor taxa, são as pressões, são essas forças que atuam. O que determina se a filtração vai ocorrer? Existem forças que ajudam na filtração, ou seja, elas
estão lutando a favor da filtração, então, para que a filtração ocorra, e existem forças que estão lutando contra a filtração, dizendo para não ocorrer a filtração, para esse líquido não chegar na cápsula. O que acontece? Se é filtrado ou não, depende da força que vai ganhar. No geral, é filtrado. Então, a gente já vê que a força que perde é a contra-filtração. Por que ela perde, né? Porque existem pressões. Dentro desse capilar glomerular, o sangue que vai entrando vai gerando uma pressão, e existe uma pressão fora, que é dentro da cápsula de Bowman. Né? Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem o capilar glomerular, no lado direito, a gente tem a cápsula de Bowman. Só dizendo aqui o que significam as siglas. Então, esse termo GC é a pressão hidrostática, ou seja, a pressão que o líquido ele faz, a pressão que existe dentro do capilar glomerular, que é de 60 milímetros de mercúrio. E o símbolo do π é a pressão oncótica ou coloidosmótica que existe dentro do capilar glomerular. E a pressão, o P lá na cápsula de Bowman é a pressão hidrostática e a pressão oncótica. A pressão hidrostática, ela tende a empurrar o líquido para a direção oposta. Tá? Então, é a pressão que a água está fazendo, por exemplo, está fazendo na parede de cilindro, para que o líquido saia. Já a pressão oncótica, a gente pode imaginar como toda aquela parte de soluto, que ele quer atrair água. Então, daí a gente imagina que a pressão hidrostática, ela favorece a filtração, porque ela empurra esse líquido, né, para sair ali do glomérulo e para ir para a cápsula de Bowman. Já a oncótica, ela atrai uma força contra a filtração. Aí lá na cápsula de Bowman a gente tem também a pressão da cápsula de Bowman, a pressão hidrostática que empurra esse líquido para ir para o capilar, né? Ela é contra a filtração, e a pressão oncótica dentro da cápsula, que ela puxa o líquido para dentro da cápsula. Mas observe o seguinte, vamos fazendo a conta, né? Vamos com matemática. As pressões que são a favor da filtração é a hidrostática capilar, o líquido sair, né, do capilar e ir para a cápsula de Bowman, e a oncótica na cápsula de Bowman, né, que é o que quer puxar a água para lá. Então, a soma dessas duas vai ser, a gente vai subtrair aquelas que se opõem à filtração. A gente vai pegar a que favorece a filtração e vai subtrair da que se opõe. Quem é que se opõe? É a hidrostática da cápsula de Bowman, porque ela quer empurrar o líquido para fora, né? E a oncótica na cápsula de Bowman, porque ela quer, a oncótica do capilar glomerular, porque ela quer que o líquido permaneça lá dentro, né? Essa força permaneça lá dentro. Quando a gente vai fazer a conta, somando tudo, a hidrostática ela é bem maior dentro da cápsula de Bowman, então ela é aproximadamente 60, mas a oncótica, lá na cápsula de Bowman, ela é quase nula, ela é considerada zero. Por quê? Porque o que passa por ela são moléculas muito pequenas, né? Então, moléculas que não têm muito peso, elas não fazem muito, não ajudam muito nessa força do que tem ali dentro para puxar a água. Então, ela é praticamente nula. E lá dentro da cápsula de Bowman, a gente tem uma pressão de aproximadamente 15 milímetros de mercúrio, que vai empurrar, né, esse líquido, né, fazer essa força para a filtração não ocorrer. E como a gente tem mais proteína retida lá no capilar glomerular, a oncótica dele é maior que a da cápsula de Bowman, porque a gente tem menos proteína, menos moléculas retidas. Mas na soma geral, quem ganha são as forças de filtração, a favor da filtração. A gente somou 60, praticamente só tem os 60, né? Contra aquelas que se opõem, que eram em torno de 15 mais 29, então deu 16. A gente tem, e quem ganhou foi a pressão a favor da filtração. Tá? Então, por isso que os líquidos, eles são empurrados, eles são filtrados. Mas pode acontecer variação nessa pressão, tá? Quando que a gente tem uma proteinúria renal, né? Lembre que o normal é passar essas proteínas pequenas e as moléculas mais carregadas positivamente. Então, quando a gente tem perda da capacidade de filtração por algum tipo de alteração dessa permeabilidade, que não era para passar muitas proteínas ou proteínas grandes, ela começa a aparecer lá na urina. Então, por exemplo, na urinálise, a gente começa a perceber mais proteínas do que era normal. Alguma coisa está acontecendo, porque o normal não seria aparecer tantas proteínas ou proteínas de peso molecular grande, né? Por causa da característica da barreira de filtração, que é bastante seletiva. Vocês entenderam essa parte de pressão a favor, pressão contra, por que a conta deu positiva e por que o final vai ser filtrado?
ao invés de redução. Alguém não entendeu? Mas perdeu, não estou conseguindo ler. Tu pode repetir essa parte, por favor? Das contas aqui? Isso. Estão assim? Exatamente. Tá, então, bora lá. Dentro do... Quando a gente fala de pressão e de líquido dentro de por exemplo, dos vasos sanguíneos, eles estão envolvidos pelas forças da física, né? Existe a pressão para que esse líquido ele se mantenha fora, dentro desse vaso, e pressão para que ele se mantenha fora. Nesse caso, especificamente dos rins, a gente tem as pressões que vão atuar contra ou a favor da filtração, certo? Então, para que o líquido ele saia daqui do glomérulo e entre na cápsula de Bowman, ele precisa de uma pressão grande, né? Principalmente uma pressão hidrostática, porque é a pressão que empurra o líquido, a pressão que a água faz, né? Para que ele saia de onde ele está e vá para o espaço extra glomerular. A gente tem principalmente dois tipos de pressões, que elas vão atuar dentro e fora dos vasos e do espaço perivascular, que são as pressões hidrostáticas, né, a pressão que o líquido faz, e a pressão oncótica ou calodosmótica, que é a pressão que, por exemplo, as proteínas elas fazem. Então, onde tem pressão hidrostática muito grande, ela tende a empurrar o líquido para fora, que aqui no caso do glomérulo, né? Então, ela ajudaria o sangue a ser filtrado, ou seja, passar do glomérulo para a cápsula de Bowman, certo? Aqui na pressão oncótica, ela tem esse movimento contrário. Então, é como se tivesse muita proteína, muito soluto, ele tende a atrair a água para ele, né? Atrair o líquido. Então, aumentar essa pressão lá dentro para vir mais líquido. Seria uma forma de diluir esse soluto que está lá dentro. Então, é uma pressão que ela se opõe à filtração, porque ela quer que a água volte, né? Que puxe essa pressão hidrostática, essa pressão dos líquidos para dentro dela. Lá na cápsula de Bowman, a gente também tem essas duas forças atuando. Tem a pressão da cápsula, né? A pressão hidrostática, que é empurrar. Então, a hidrostática, ela, sempre que ela quer empurrar. E a oncótica, ela quer reter, ela quer puxar. Aí fica nessas forças contrárias. E como a gente tem aqui esses dois sistemas, que é o do capilar e a da cápsula, as duas têm essas duas forças, né? Uma força que vai favorecer e uma força que vai se opor. Tá? Então, as forças que favorecem a filtração, ou seja, essa saída do líquido, né, do sangue, do plasma, do glomérulo para a cápsula de Bowman, é a hidrostática, que é esse PGC, que é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, do capilar glomerular, que vai favorecer, então, a saída, né, desse líquido do plasma para a cápsula de Bowman, porque ela empurra. Né? E a força que ajuda também esse líquido a sair é a oncótica da própria cápsula de Bowman, porque imagino que seria... ela quer puxar para diluir, né? Então ela puxa para ela. Vejam para onde está a seta. Então, a seta está indicando para onde que essa força atua. Ela atua a favor da filtração, a favor da saída do líquido. E a oncótica também, que é o PIBC, ela também puxa, né? Ela traz essa força para dentro da cápsula de Bowman, a saída do líquido. Essas duas, elas atuam a favor da pressão de filtração, né? A favor da filtração. Então, a gente soma elas. Quem é que vai ganhar? A maior soma. Então, a gente somando a pressão hidrostática da cápsula de Bowman e a do capilar glomerular e a oncótica da cápsula de Bowman, a gente tem a hidrostática como 60, mas a oncótica, como eu expliquei para vocês, né, como poucas proteínas, poucas moléculas passam, ela é uma pressão muito ínfima, que muitas vezes é considerada nula. Já as pressões que se opõem à filtração, ou seja, não, a gente não quer que seja filtrado, que venha líquido para cá, são essas da seta indo para a esquerda, que é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que é esse BC, né? E a pressão oncótica do capilar glomerular, ou seja, todo aquele dissoluto que está dentro lá desse capilar glomerular, está atraindo água de volta, né? Ela quer o líquido para lá, quer que a pressão, direcione a pressão toda para lá, essa hidrostática da cápsula de Bowman que está também empurrando o líquido de volta para a cápsula, para lá para o glomérulo. Só que somando eles dois, a gente tem 15 com 29. Não dá, né? Então, quando ele dá 44, somando as que são contra a filtração
e subtraindo daquela que é a favor, a gente ainda tem uma pressão a favor da filtração. Então, a pressão a favor, ela ganha daquelas que se opõem, porque a pressão hidrostática acaba sendo bem maior dentro do capilar glomerular do que fora. Então, como ela ganhou, a setinha para a direita ganha, que é a favor da filtração. O líquido ele saindo do capilar glomerular e indo para a cápsula do Bowlby, sendo filtrado. Então, por exemplo, quando a gente tem o edema, né? O outro edema, a gente tem extravasamento do líquido de dentro de um vaso, né? Geralmente é um vaso linfático. Então, a gente tem extravasamento do líquido para o meio extracelular. Quando que esse edema acontece? Porque que o líquido ele saiu de dentro de um vaso, né? Do vaso, e foi para o meio extracelular. Ou a pressão dentro desse capilar, ela diminuiu, que seria a pressão hidrostática, ou a pressão lá fora, a oncótica, aumentou. Ou seja, ou eu tenho uma queda da pressão hidrostática que ajudaria esse líquido a ficar dentro do vaso, ou eu tenho aumento da pressão oncótica lá fora, né? Então, por exemplo, se eu tenho aumento dessa pressão oncótica lá fora, eu tenho mais proteína, mais solúvel lá fora, que tende a puxar água. Então, sairia o líquido do vaso e vai para o espaço extracelular, levando ao aumento, e é o que a gente conhece como edema. Então, geralmente, a gente pode ver que essas forças, elas estão atuando, a gente tem líquido, né, que vão exercer essa pressão, tá? A mesma coisa acontece aqui. Se a gente tivesse uma pressão hidrostática bem baixa do capilar glomerular e a pressão hidrostática da cápsula ela fosse maior, a gente não teria filtração, porque o sangue ele não ia conseguir vencer essa força, né? Agora a gente tem o contrário, a gente tem a pressão que é exercida pelo sangue, a hidrostática aqui no capilar glomerular, ela é bem maior do que todas aquelas que se opõem a ele lá fora. Então ela passa, ela consegue ganhar dele. Mais matemática mesmo, tá? Só para deixar mais calmos, não cai na prova isso geralmente, né? Ninguém cobra. É mais para entender por que o líquido que estava dentro do vaso, que é o capilar glomerular, ele sai e ele consegue ser filtrado, por causa da pressão. E por que ele é filtrado se existe pressão lá fora também? Elas não se anulariam? Não, porque a pressão que está dentro é muito maior do que o que está lá fora. Então, quem ganha é quem tem mais, né? Vamos ser democráticos. Quem ganha é quem tem maior pressão aqui, quem ganhou foi o capilar glomerular. E a cápsula ficou com menor pressão, então o líquido ele vai ser filtrado sim. Entenderam? Sim. Bom, então, da primeira parte, que é de função, de morfologia, eu não estou mais assim. Mas se tiver, não tem problema, depois vocês podem perguntar de novo, que eu explico de novo para vocês. Então, bora fazer aqui um pequeno exercício do que a gente já viu até aqui. Essa aula vai até 4, e amanhã a gente tem uma outra parte que é a do controle do fluxo renal, que envolve muito essa parte aqui que a gente estava vendo. Bora aqui para um pequeno exercício. Essa figura aqui costumava cair bastante, então vamos esclarecer. Eu vou dar aqui 2 minutos para vocês fazerem esse exercício, e aí eu volto com a resposta, tá? Pronto, acabou o tempo. Quem arrisca aí, acerta? E eu chuto na última opção. A última opção, certo. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o fluxo da urina e o fluxo do sangue, né? Tudo aquilo que está indo aqui no fluxo da urina, se voltar, lembre que estava no lume e voltou para a corrente sanguínea, então ela foi reabsorvida. Mas aquilo que saiu da corrente sanguínea, que é em vermelho, voltou, ela foi secretada. Então, bora ver aqui. Primeiro, filtração parcial. Não, né? Porque a gente vê que a seta foi toda para baixo, então ela foi toda filtrada. Filtração, deixa eu logo para a seta, para não ficar demorando muito. Primeiro, a filtração total, certo, né? Então, a gente viu que tudo que passou ali foi filtrado, né? O fluxo continuou e o que foi filtrado, ela foi excretada. A parte B, filtração, certo, foi filtrado, né? Desceu pelo amarelinho, que é o túbulo, e reabsorção parcial, certo, voltou no sangue aqui, que está em vermelho, né? C, filtração, certo, desceu pelo amarelo, e reabsorção total, ou completa, né? Certo, porque nada voltou, nada saiu, né, para o final lá do túbulo, que seria a urina. E letra D, filtração, certo, que entrou pelo amarelinho, e secreção, certo, que saiu da corrente sanguínea e foi para o túbulo e depois foi eliminado. Seria, no caso, secreção e excreção. Mas essa que está correta. Próximo. Dentre as funções dos rins, marque a alternativa que vai indicar corretamente a estrutura e a sua função. Já. Então, bora aqui, quem arrisca. A correta é a letra C. Bora saber por que as outras estão erradas, né? Os túbulos contorcidos proximais possuem pouca capacidade de reabsorção. É falso.
né? A gente sabe que ele tem a borda e escova e tem muitas enzimas lá na membrana apical, né? Aquela membrana mais do lumenzinho. Então, ela faz grande parte da reabsorção já ocorre no túbulo contorcido proximal. Então, ele tem muita capacidade de reabsorção. A alça de Guedes, ela tem capacidade de absorver a água no ramo espesso ascendente? Não. Esse é um ramo que é impermeável à água, né? O único ramo que ele absorve a água é o ramo descendente. Mas quando começa a subir, né, daquela voltinha, tipo um grampinho de cabelo, já começa a ficar impermeável à água. O túbulo contorcido distal absorve sódio, sim, secreta ou excreta, né, o potássio, sim, e secreta também os íons de hidrogênio. Inclusive, essa aqui é uma função importante no equilíbrio do ácido básico, né? E essa parte de absorver sódio, secretar potássio, ele também é uma parte importante no controle da pressão. Essa é a certa. Os ductos coletores possuem receptor para DH, certo, que é o hormônio antidiurético, já está dizendo, não dei cola para vocês, o hormônio antidiurético, ele impede, ele reduz a diurese, que é a eliminação de água. Então, os ductos coletores possuem receptores para DH, que faz com que o animal aumente a produção da urina? Não. Ele reduz a produção da urina porque ele é hormônio antidiurético. Não é o Enem, está acabando já. Bom, terceira aqui. Vou dar o tempo de novo para vocês, de 1 minuto, só para marcar a VUF nessas aqui. Tá, bora resolver lá. Quem quiser falar, pode falar, que não perguntar. Senão, eu dou a resposta para vocês. Então, a primeira. Os rins participam do equilíbrio hídrico e ácido básico do organismo? VUF. Verdadeiro. Certo. Verdadeiro é uma das funções muito importantes, né? Então, aqueles animais que têm disfunção renal, eles podem muito facilmente desenvolver uma acidose renal, por exemplo, porque eles não vão conseguir excretar uma acidose metabólica, eles não vão conseguir excretar os íons de hidrogênio adequadamente. 2. A urina de animais carnívoros é levemente mais básica que a dos herbívoros? Falso, né? A gente viu que pela quantidade de proteínas que faz dá essa característica mais ácida dos carnívoros quando comparado dos herbívoros. A produção de vitamina D ativa é finalizada nos rins? Verdadeiro, né? Então, a gente sabe que chega lá no fígado, ela está pré-pronta, e nos rins é ativa lá no túbulo contorcido distal a vitamina D3. A mácula densa, esse grupo de células, são células encontradas entre 2 túbulos contorcidos proximais. Não sei se cheguei a falar para vocês onde ela estava exatamente, mas verdadeiro ou falso? Falso, né? Então, a mácula densa, ela é um tipo de célula especializada no túbulo contorcido distal. E, geralmente, ela está em contato com as arteríolas, não entre 2 contorcidos proximais. A gente não deu muita ênfase na função dela aqui, mas amanhã a gente vai ver melhorzinho por que essas células elas são tão importantes e por que elas estão ali no túbulo contorcido distal. Penúltimo aqui, a borda e escova dos túbulos contorcidos proximais aumentam a superfície disponível para reabsorção do filtrado glomerular. VUF, verdadeiro, né? É a mesma coisa para o sistema trato gastrointestinal. Né? Quanto maior aquela borda e escova que a gente tem lá, é para justamente aumentar a superfície de contato, aumentar a absorção. Funciona aqui nos rins também. O último daqui desse bloquinho, os rins recebem inervação parasimpática e uma parte mínima do débito cardíaco. Falso, né? Os rins, eles recebem inervação simpática. Sistema nervoso simpático e uma boa parte do débito cardíaco. Lembram que 25% daquele débito aproximadamente passa por lá? 1/4, né? Então, 1/4 não é uma quantidade mínima do débito cardíaco, tá? Então, essa questão também seria falsa. Eu não coloquei as letrinhas, mas vocês podem colocar o do VUF. E aqui, por último, a respeito da barreira de filtração, a alternativa incorreta é... Vou dar aqui 1 minuto só para vocês escolherem a que está errada. A errada. Já deu tempo? Qual é a errada? Letra B. Letra B. Letra B. Muito bem, todos acertaram 100% de acerto. Então, vamos ver por que as outras... Na verdade, só ela que está errada, né? Então, as outras, logicamente, estão certas. Os glomérulos possuem células denominadas podócitos, certo? Que auxiliam no suporte e na seletividade que é filtrada. Tudo bem, né? Possuem os prolongamentos primários e secundários. A C. A pressão hidrostática glomerular é superior à pressão hidrostática da cápsula de Balmer, certo? E isso favorece a filtração, certo? A pressão oncótica da cápsula de Balmer é pequena, né? Que é aquele π, e por vezes considerada nula, que atuaria, se ela tivesse, né, uma força maior, atuaria contra a filtração
certo também, porque ela tenderia, na verdade, que essa aqui também está certo, ela atuaria, no caso, a barreira de filtração dos glomérulos, que é a certa, né, permite que apenas as moléculas carregadas positivamente e com peso maior do que a albumina sejam filtradas. A gente viu que a camada, já está dizendo aqui na letra A, né, ela é bem seletiva. Então, essas moléculas grandes, elas não passariam. Então, essa daqui é incorreta. Espero com alguma dúvida. Então, resumindo, né, os rins eles têm diversas funções: função metabólica, função do equilíbrio hídrico, função da produção de hormônio, o controle ácido básico. Existem as pressões que atuam a favor da filtração e aquelas que atuam contra, mas as que atuam a favor, elas acabam vencendo as que atuam contra. O néfron, como um todo, ele é composto por uma parte capilar e uma parte tubular. A capilar, que é o glomérulo, delimitado pela cápsula de válvula, e a parte tubular, que são os túbulos, que é o contorcido, também conhecido como contornado, também conhecido como convoluto. Túbulo contorcido proximais, alça de Rayleigh, descendente, permeável à água, ascendente e permeável à água, túbulo contorcido distal, os túbulos e os ductos coletores, que é o que vai recolher a urina final formada e levar elas até os ureteres, que vai armazenar na vesícula urinária. Dependendo do tipo de alimentação, o pH da urina ele vai ser mais básico ou mais ácido. Os rins fazem parte, uma grande função também do controle da pressão arterial, recebem grande parte do débito cardíaco. A barreira de filtração, ela ajuda na seletividade daquilo que vai ser formado. 4 movimentos principais para a formação da urina, que são a filtração, os movimentos de secreção e reabsorção, e, por fim, a excreção. A gente viu aqui também esses vários grupos de células que compõem um glomérulo. A gente vai ver amanhã, a gente viu hoje como elas se organizam e tal. E aí amanhã a gente vai ver como que elas atuam nesse diâmetro, determinando o diâmetro, determinando a produção da renina, determinando maior e menor grau de constrição das arteriolas aferente e eferente. Então, o que é que acontece quando a aferente ela aumenta o diâmetro e a aferente diminui? Ou seja, vasodilatação e vasoconstrição. O que é que isso influencia no sangue que entra no glomérulo e o que é que isso influencia na pressão hidrostática capilar e na taxa de filtração glomerular. É isso que a gente vai ver mais a fundo amanhã. Então, por isso que é importante vocês conhecerem aqui essa estrutura. A gente viu que, dependendo da parte do túbulo, a gente vai ter substâncias que é excretáveis, substâncias que são secretáveis, né? Algumas elas só conseguem reabsorver e outras elas conseguem tanto excretar ou secretar quanto reabsorver. Então, ao longo do néfron, que é esse conjunto todo, né, de túbulos e glomérulos, a gente tem uma dinâmica, né? E em que esses íons, eles são secretados e são reabsorvidos até aquilo que eu preciso ser conservado no organismo e aquilo que o organismo ele não vai ter mais função, ele pode ser excretado, né, para a gente não perder os nutrientes importantes e, ao mesmo tempo, a gente não reter substâncias que seriam danosas para o organismo. Também ajuda aqui no controle da pressão arterial, principalmente quando a gente vê aqui. Existem vários tipos celulares ao longo do néfron que estão ligados diretamente à função do néfron, né? Temos o polo urinário, o polo vascular ligado ao glomérulo, urinário ligado aos túbulos, função hídrica, a produção dos hormônios e a segunda parte a gente vai ver amanhã. Então, se vocês ainda tiverem dúvidas, a gente pode esclarecer agora, senão vocês já vão estar liberados com 20 minutos de antecedência.